Oi, gente, tudo bem? Eu me chamo Davi Russo, e isso aqui é uma tentativa e um canal de react de músicas underground. Então, essa ideia surgiu através de um grupo de WhatsApp que eu tenho com amigos online, em que é, eu conversando um pouco dessa ideia que eu sempre tive de ter um canal de react só que para músicas e álbuns mais underground, né? Eu participo do Rate Your Music desde o início desse ano, que eu tenho a minha conta lá. Eu vou deixar um link na descrição do Rate Your Music para minha conta, para vocês darem uma olhada no que eu já ouvi, no que eu gosto, do que eu não gosto. E mas aqui é uma ideia de começar. É o meu primeiro vídeo, é a minha terceira tentativa tentando fazer esse vídeo. A primeira eu fui interrompido, que uma pessoa bateu na porta. A segunda eu esqueci de gravar o áudio. Inclusive eu já peço desculpas, porque eu acho que esse áudio vai ser péssimo, porque ele está sendo gravado por isso aqui, que é um fone de ouvido. Só que eu estou usando ele de lapela. E esse aqui é um fone audiófilo, é um fone bem bom, é o Hi-Fi Man Edition XS. É, só que fones assim são fones abertos, então essa grade ela passa pra dentro, o de dentro pra fora. Você que sabe. Mas acaba vazando, então vai acabar vazando um pouquinho na hora de eu falar um pouco sobre a música. Eu vou tentar na edição fazer o máximo de que isso não aconteça, mas eu acho que pode acabar acontecendo. E eu gosto de falar durante a música. Inclusive, já deixo o alerta aqui que eu sou uma pessoa que gosta de pausar durante a música, mas eu não sei se eu vou fazer muito isso por conta da edição. É, e eu comento muito sobre a música de um jeito que pode ser às vezes até um pouco meio pretensioso, mas não é nesse sentido. Eu gosto de analisar sempre muito a produção, etc. Esse álbum eu acabei ouvindo metade da primeira música do Dots and Loops, porque na minha primeira tentativa eu fui interrompido. Então, fica aqui assim. Mas, vamos lá. Dots and Loops é um álbum do Stereolab. Não é o primeiro álbum do Stereolab, se eu não me engano é o terceiro ou quarto. Mas é um álbum de art pop, indie-trônica, ambient pop, neopsicodelia e post-rock. Ou seja, só coisa linda, né? São gêneros aqui que estão catalogados no RIM. E, e ele participa da cena da Chicago School, Escola de Chicago, que são coisas que eu não faço ideia do que significa, mas depois do álbum eu devo dar uma pesquisada também para fazer uma conclusão e um fechamento aqui pro vídeo. Né? Enfim, eu espero que vocês gostem. Eu não faço ideia como é que vai ficar, não faço ideia como é que eu sou reagindo à música, mas eu sou uma pessoa um pouco expressiva, então isso pode ser alguma coisa. Mas aí eu vou. Ah, outro ponto importante. Dots and Loops é uma banda extremamente de esquerda, e eu sou uma pessoa extremamente de esquerda. Então eu sei que existe um certo conteúdo político na música. Não sei se necessariamente político, mas tipo explicitamente falando sobre política, mas isso é um aspecto importante e eu acho isso já muito foda. E é uma coisa que eu vou prestar atenção, vão ser nas letras. Então, se eu ficar olhando, desviando um pouco meu olhar, é por conta disso, tá? Mas aqui deixa eu fazer o próximo enquadramento. Bom, aqui estamos. Vamos começar ouvindo Bark, Barkrad, não sei falar essa porra. Eu nem sei o que significa isso em inglês, mas meu inglês não é dos melhores, tá? Eu entendo inglês, mas não é dos melhores. Então fica isso de alerta também. Eu posso ser uma pessoa que vai achar que tá entendendo completamente a letra e não tá entendendo porra nenhuma. Mas vamos lá, né? É isso que importa. É, a primeira parte da música eu já ouvi a metade dela, então só pra ficar o aviso disso que não vai ser uma reação completa, que eu acabei de ouvir a primeira parte. Mas eu tava amando, eu amei o início da música. Ele tem um aspecto que eu amo em música, que é ele tem uma harmonia complexa e que traz uma ideia de unicidade. Ou seja, existem diversos aspectos na produção que são exclusivos assim, e eles vão se incrementando. Para mim, a imagem que fica na minha cabeça, eu vou até deixar aqui, é isso. Que são diversas camadas e essas camadas elas complementam e criam uma coisa única. Então é isso que eu posso trazer como início. Mas vamos lá. Ó, tá
vendo? Tem esse glitch assim, já vem atrás uma bateria acontecendo aqui. É muito massa. E aí vem esse baixo é muito gostoso. Meu Deus. Aí esse xilofone também. Que delícia. Que delícia. E a voz, sabe? É uma voz assim, largada. Eu adorei. Não sei se eu expliquei direito o que eu senti sobre a voz, mas ela é meio despojada. Lives go away. So many things keep us stupid. Lives go away. Essa bateria, porra. Many things to keep our lives. Lives go away. So many things. Posso estar completamente enganado, mas me lembrou bateria de jazz. Xilofone. Ui, vem pra aqui. Ai, esse xilofone. Backing vocals. Letra perfeita, tá? Amém. Através da melodia, através da harmonia, você criou uma melodia. Isso faz sentido. Depois eu falo mais. E voltou o glitch. Oh, amo coisa coesa. Ok, isso aqui vai ser melhor do que eu imaginava. Só pela primeira música e como ela tem uma simbologia muito bem clara. A música começa com esse glitch. E desse glitch você vê que é uma falha, e dessa falha você escuta alguma coisa e depois essa coisa volta a falhar. E a letra entra em conjuntura, entra em coesão com isso, em que é sobre essa ideia, primeiramente, de que somos animais e que nós temos tanta coisa pra fazer. Assim, é uma letra bem simples, mas muito profunda, sobre quase vivendo um capitalismo tardio, assim, e é muito impressionante como ela consegue. Óbvio, eu tenho contexto de que aqui é uma banda de esquerda, etc, então eu vou trazer esse tipo de interpretação, mas como ela, vou dizer ela em vez de banda, porque eu sei que é uma mulher cantando,
Mas como ela diz assim, temos muitas coisas pra fazer, a vida continua e você vai nessa coisa acontecendo. E aí depois ela fala o animal que morde o próprio rabo. E que nós somos esse animal que morde o próprio rabo. E, enfim, continuamos seguindo mesmo assim. Enfim, não sei muito o que dizer sobre essa música, mas e que faz sentido. Primeiro, faz sentido ela ser meio cínica, meio despojada. Ela parece ser meio despojada, meio muitas coisas acontecendo assim. Deixar ser meio que, sabe, você vai, meu, você fica acontecendo ali, etc. E a letra ela canta meio. Fica meio assim, sabe? Meio. É uma música meio despojada, mas ela é cínica. É uma música cínica. Eu gostei disso. E aí agora eu já vi que a segunda letra é em francês, então calma aí que eu vou ter que dividir esse vídeo em algumas partes que eu vou ter que mudar o meu layout aqui de gravação. Cortes abruptos feitos, iluminação mudando, mas é porque eu almocei. Então, aqui voltando, vamos pra segunda música que é Miss Modular. Modular, não sei, modular. Mas, essa música é em francês, né? Então eu alterei aqui, tô com um layout diferente pra eu ver a tradução também, que eu não sei nada de francês. Então vamos lá. Baixo. Ai, violão! Já amei. Back vocal. Essa música dá bem mais acústica do que a primeira. Que letra linda! Amei esse violão. E tem o chocalho também. Uma música bem mais simples do que a primeira. Tanto em letra, tanto em sonoridade, harmonia. Gostei mais da primeira. Mas não é ruim, nem um pouco. Pesquisar um pouco mais sobre a letra, porque esse termo aqui, depois eu vou falar sobre o significado, mas eu já sei o que ele é, mas eu não entendi muito bem ele dentro da música. Mas é uma música ok, tranquila, é uma música ok, é uma música boa, mas uma música ok. Então, é isso, acho que eu não sei muito mais o que falar, não sei isso, mas
Trompe-l'oeil é uma técnica de você fazer meio em 3D numa pintura renascentista. Então, deixo até uma imagem aqui pra vocês verem como é que funciona. Mas tem que pensar um pouco mais sobre essa letra, mas vai ficar pra depois, quando eu finalizar esse vídeo. Mas por enquanto eu daria uma nota de 1 a 5, né? Ou 3 ou 3,5. Mas pesquisando depois, a minha nota vai ser essa aqui. Então, é isso que eu tenho pra dizer. Então vamos pra segunda música, a terceira música no caso, que se chama... Como é que é o nome? Flower College Now Here. Ok. Tem uma letra até que grandinha. Então vamos lá. Gente, eu tô gravando pelo meu tablet, tá? Enfim, eu realmente... É zero profissional isso aqui. Mas, ok. All the small boats on the water, wandering anywhere. Wherever they free and sail, feel the world is made of in obscurity, there in obscurity. Contented happy faces will not ever hear a cry. Won't hear a cry. Contented happy faces will not ever hear a cry. Filled with love, not with desire, love, not desire. Me lembrou uma música do Beach House. No caso, a música do Beach House me lembrou bastante. É a última música do Tim Green. All the small boats on the water, going nowhere. Tô gostando muito mais da parte mais eletrônica do que aquela que parece mais acústica. Wherever they free and sail, break free from the stagnant waves, left in obscurity. Amei. Amei, 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 amei. Ai, ai. Nem sei muito o que dizer. Mas... música linda, véi. Música linda. Sim. O que eu tenho pra dizer sobre essa música?
Metáfora ótima, depois eu vou ler mais. E aí eu deixo pra depois, pra dizer sobre. Mas eu gostei muito desse finalzinho que tem o... Me lembrou Zebra do Beach House, se eu não me engano é essa música. Em que tem a mesma melodia. Aqui é muito mais uplifting, assim, mais animada do que na música do Beach House. Aquela é uma depressiva pra querer jogar da janela. Mas as duas têm o... Sabe? É a mesma coisa, a mesma estrutura de música, assim. Mas gostei dessa. Por enquanto a que eu menos gostei foi a segunda. Mas essa aqui é legal também. Agora a próxima música chama Diagonais. Tem Diagonals. Então, vamos lá. Que está... Dei play. Já vou pausar. Igualzinho o início de It Could Be Sweet do Portishead. Igual não, mas muito parecido. Bem parecido mesmo. Se fosse como é que é o nome da diva, gente? Enfim, a diva do Portishead cantando I don't want to hurt you. Acreditaria na hora. Bem parecido. Gostando, hein? Sheila Ford! Que rápido! Gosto de música rápida. Olhei a letra. Isso tem cara de virar a favorita. Aqui tá. Ok. Souviens-toi des vacances, vacances de la petite Não me acostumei com a voz dela. qui cherche ressemblance à la grande bourgeoisie. A vida! Peuvent-elles le différer? Peuvent-elles se distinguer? Leurs cultures sont trop hautes pour des vies passionnées. Des vies Nossa, eu já amei essa música pela letra. ou des gens tout petits. Est-ce que c'est pour le nez? Un moment de vacances, oublier ses soucis, embrasser l'abandon. Outra música despojada. Embrasser l'abandon.
Eu não tô acostumado com esse baixo também. Muito boa. Muito boa. Adorei essa música. Meu Deus. Bom, o que dizer? O que dizer? Versos. Vamos dizer versos, né? Lembre-se das férias, férias da vontade, que buscam semelhanças com a alta burguesia. Por qual diferença pode se destacar as suas aventuras sem proveniência ou de nossas vidas apaixonadas? Evite dependências de pessoas tão pequenas. Retorno à importância de suas vidas atordoadas. Que música, que letra, porra, muito foda. Amei. Amei, amei, amei. Que tipo assim. Que assim. Ela fala sobre como as férias é um momento onde a gente se aproxima daquela alta burguesia que explora a gente, mas que existe uma diferença com a nossa vida sem essas posses, que ela evita de pessoas pequenas, que seria a alta burguesia. Ela tem coisas grandes, mas não conseguem almejar elas, e essas vidas atordoadas que a gente tem fazem com que tenha mais importância esses momentos. E aí você pode dizer, mas isso é uma letra de manutenção do capitalismo para a nossa vida ter sentido? Não, porque ela gera essa crítica de que é uma crítica de como a burguesia não consegue ter esses próprios momentos porque elas só exploram. E aí numa sociedade mais igualitária, onde todo mundo gera labor e esse labor tem um retorno, essas férias tornam mais sentido, né? Então eu amei essa música. Amei. E ela canta desse jeitinho despojado, que é uma delícia! A primeira música e essa agora, meu Deus, até caiu meu caderno. Eu amei por conta disso. Opa! Foi. Então tá, vamos lá para a quinta música. A quinta música é a menor do álbum, que se chama... Como é que é o nome? Rapidão. Prisioneiros de Marte. E essa também eu vou precisar de tradução, porque pelo visto tem inglês e francês na mesma música. Então vamos lá. Bom, tá aqui Prisioneiros de Marte. Realmente tem versos em francês e versos em inglês, e ela parece... É só um parágrafo grandão, assim. E, meu Deus. Ok. Tá, vamos lá. Baixo.
Ok. Essa tá no mesmo nível da segunda, em que assim, eu tenho que prestar de novo mais atenção na letra pra conseguir compreender ela no geral. Mas assim como na segunda, eu senti que é, ela. Vou fazer uma comparação meio besta, mas assim, do mesmo jeito que Piano Ballad, você tem que prestar muita atenção na letra e se importar muito com a letra pra a música te atingir, fazer aquele sentido. Eu senti isso nas duas músicas no sentido de que a letra é muito importante para aquela música ganhar o seu valor. E eu gosto de músicas em que o som é predominante à letra, sabe? Então, mas ainda assim, são interessantes, sabe? Diferente de Piano Ballad, que normalmente eu não gosto nem um pouco. Essas aqui são. Tem a sua sonoridade legal, sabe? Então, achei massa, sim. Agora vamos pra quinta. Quinta não, sexta. Que é Rainbow Conversation. Que essa tem uma letra curta. Ok. Então vamos lá. Isso é uma gaita?
Amei, gente. Amei. Música linda. Entendi quase nada da letra. Depois vou pesquisar. Mas, sabe, esse negócio de espaço, constelação e o próprio jeito da música, assim, que ela não é diretamente te faz, assim, viajar e etc, mas de uma maneira mais acústica, assim. Tipo, por exemplo, o que eu quero dizer? Diferente do Dream Pop ou de um Cocktail Twins da vida, que você imediatamente parece que você tá no espaço, essas coisas. Essa música, até porque eu tô ouvindo no final da tarde, tá um dia bonito, assim, ela ela te faz elevar, assim, te faz ir pro espaço pelo próprio conteúdo lírico dela. E isso me lembrou Stereo Arcadium do Radiohead. Nem nunca escutei. Do Red Hot Chili Peppers, que é uma das músicas bem boas do Red Hot Chili Peppers. E a letra é bem bonita. Eu gostei. Gostei bem. Bom, agora é a 7. Refractions in the Plastic Pools. Que é isso mesmo, gente? Tem quase nada de letra. A música tem 17 minutos. Então tô bem curioso. Quero ver o que eles vão fazer. Porque assim, o que já deu pra perceber? Que ao longo... Tá, é quase nada de letra mesmo. Bem legal. Ao longo dessas 3 músicas já deu pra perceber que eles têm uma condição e uma capacidade de fazer músicas longas. E de fazer músicas longas e de criar essas narrativas longas para uma música. Porque, por exemplo, o que é importante numa música longa? É ela ter capítulos. Pelo menos eu penso desse jeito. Eu acho importante uma música longa ter capítulos. São raros exemplos de músicas longas que essa ideia de ter capítulos não funciona. Ou funciona... Tipo assim, a música funciona sem essa ideia. Que ela conta uma história. Não necessariamente uma história lógica, mas ela conta uma história. E essa história, ela tem partes, ela tem momentos. Então, a partir da música, né, numa música longa, você cria essas viradas na música, sabe? E o que eu senti até agora? Que em nenhum momento houve essas viradas. Houve ou breakdowns, ou qualquer coisa do tipo. Mas eles têm muita capacidade de fazer isso. Por que eu sinto isso? Porque eles fazem músicas longas, normais, né? Músicas normais longas. Então, por exemplo, essa última tem 4 minutos e 46. Pra mim, sentiu que ela tem 2 minutos e meio, entendeu? E isso é uma coisa importante de se pontuar, sabe? Porque... Enfim, cria... Você vê que a banda tem talento, entendeu? Enfim, tô gostando muito do álbum, gostei dessa. Acho que essa é a minha terceira favorita até agora. Então, agora vamos pra que eu tô mais ansiosa. Música que eu tô mais ansioso, né? Refractions in the Plastic Pools. Já amei.
com essa música também. Aqui vai desencerrar um capítulo da música. E já foi toda a letra. Lembrei Sweet Trick. Muito parecido com Sweet Trick. Caralho. O Sweet Trick veio depois. Ce qui est n'est pas clos, ce qui est ouvert, peut-être. Ce qui est n'est pas clos, ce qui est ouvert, peut-être. Ce qui est n'est pas clos, ce qui est ouvert, peut-être. Ce qui est n'est pas clos, ce qui est ouvert, peut-être. Ce qui est n'est pas clos, ce qui est ouvert, peut-être. Quase um drum and bass aqui. Mas assim, eu esperava mais, tá? Ainda faltam 10 minutos de música, mas esperava um pouco mais. E aqui vai se fechar mais um capítulo da música. E aí, pelo visto, é essa repetição da letra em diferentes sonoridades. Eu entendi por que isso? Não. Mas tamo aí. Gente, tá parecendo muito Sweet Trip. Mas isso veio antes do Sweet Trip. O que me deixa feliz. Dans une action sans fin, sans trop
Ok. A música já tava me perdendo. Sim. Bem baixinho. Do nada um IDM, véi. Que doideira. Ok. Eu esperava mais, mas foi contra minhas expectativas de um jeito bom, porque eu esperava pelas próprias músicas passadas que elas eram esse uplifting, elas eram mais animadinhas assim, sabe? Tem uma música mais, essa música beira o experimental assim, me lembrou um pouco krautrock. Assim, em comparações muito longe uma da outra, mas me lembrou um pouco de tipo. O que eu ouvi de krautrock foi o Tago Mago do Ken. Mas essa música é interessante. Ainda mais pensando de tipo, o que você tem de conteúdo da letra com essa extensão toda que ela tem, e essa repetição que a própria letra faz, sabe? É uma coisa que dá pra refletir bastante. E
e você tem um grande ponto de parada no meio dessas músicas que estavam até que meio parecidas no início, é interessante, é bem legal assim no álbum, sabe? Então, não foi a minha favorita, como eu esperava, de uma música de 17 minutos, mas ela é interessante, ela se encaixa bem no álbum. Enfim, agora vamos para o oitavo, que chama Parsec, que também é em francês. Rápida, quase um drum and bass de novo. Talvez essa seja a minha música, que eu adoro uma eletrônicazinha. A letra segue no mesmo estilo da passada, só que aqui eu gostei mais. Percussion estará feliz. Ok. Uma surra em Sweet Trip. Mentira, eu amo Sweet Trip. Só odeio o homem de Sweet Trip. Por que ela é dançante? O IDM é babado. Tem um quê de drum and bass? E eu amei! A iluminação mudando a cada momento, né? E você vê o corte brusco que teve. É porque, de novo, querida mamãe entrou aqui no meu quarto. Mas, vamos lá. Música nova, Ticker Tape of the Unconsciousness. Eu amei esse título. Então, vamos começar aqui.
gostei, o que eu mais gostei foi do verso final, que tem aqui: Each memory is a mixture of excrements and honey. Que ela canta assim. Achei babado. Eita, que despausou aqui, foi. E uma gracinha a música, assim. Não é uma das melhores, mas é uma boa música. Não tem música ruim esse álbum, né? Eu sei, ainda tem que ouvir a última, mas não tem música ruim esse álbum. É um álbum bem bom mesmo. Enfim, vamos lá pra a última, que chama Contronauta. Contronatura. Não é contronatural. Vamos lá. Tem 9 minutos essa. My dearest friend, you can. My dearest friend, you can. You can get well. You can heal up. You can heal up, get well, surely you can. My dearest friend, don't go. My dearest friend, don't go to war. A letra com o título. Choose to go. You will not win down the cursed path of war. Avisa! My dearest friend, you can. My dearest friend, you can get well. Super interessante. You can heal up. You can heal up, get well, surely you can. Na frente esse sintetizador, assim. Mas é uma música leve. Não é leve. Mas ela tem uma instrumentação pesada e não é tão pesada. Do mesmo jeito é cênica também. Me lembrou a primeira, a letra. Vai mudar alguma coisa. Nada um natural recording isso aqui. Será que vai ficar assim até o final da música pra ser meio conceitual? Não gostaria que terminasse assim o álbum. Mas respeito. Gente, ainda faltam 4 minutos pra terminar a música. Ó. Tum. Vem alguma coisa aí. This is the future of an illusion, aggressive culture of despotism, living fantasy of the Parece que são papinhas. very
inteligentes entenderiam. E eu entendi. E essa música é o quê? Pelo menos a segunda parte. A primeira parte não era, não. Podem me xingar, mas tem um quê de crime jazz. Crime jazz, esse final. Ok. Vamos tirar meu fone. Eu tô todo descabelado. O fone tava fazendo desperceber isso, né? Tava disfarçando. Mas enfim, eu ainda vou pesquisar sobre o álbum. Eu vou reescutar ele uma vez, pelo menos, na hora de eu editar o vídeo. E assim, eu também vou pesquisar mais sobre as letras. Mas o que eu posso dizer agora, no final? Que ele é um álbum cínico, ele é um álbum cínico, sabe? Só que não é um cínico ruim, de tipo assim, você é uma pessoa cínica, etc. Não, ele é tipo assim. O que eu penso na percepção deles, como é que eu vou fazer um álbum? Como é que eu vou passar uma mensagem? Sendo de esquerda, né? Porque tem esse ponto importante sobre o Stereolab. Sendo de esquerda, como é que eu vou passar uma mensagem até meio revolucionária, assim, eu digo revolucionária no sentido de, tipo, busca mudança sistêmica. Sendo que a gente tem toda uma realidade que a gente pode pensar... Eles são franceses, né? Então eu não sei como era a realidade política da França no final dos anos 90. Mas assim, no mundo, final dos anos 90, estava começando o neoliberalismo. Então assim, pensar toda essa conjuntura política, como é que a gente pensa numa mensagem de esperança e transparece isso em música? Às vezes de uma maneira cínica, às vezes é desse jeito. Então eles utilizam disso e utilizam da sonoridade parecida com isso. Então tem esse aspecto meio etéreo, meio do espaço, principalmente no final, sabe? Nas últimas músicas, essa contronatura tem muito isso, sabe? Então, ele é um álbum que ele flui, parece que ele tá decolando, na verdade, né? Agora, lembrando aqui a primeira música e depois seguindo, parece que ele tá decolando. Parece o início de uma viagem, sabe? Enfim. Mas, eu posso estar completamente enganado, mas essa é a primeira impressão que eu tive. Ainda vou escutar mais vezes, então deixa para depois. Oi, gente. Já é um outro dia, eu tô aqui com o meu caderninho com várias anotações sobre as faixas e sobre o álbum, para fazer esse tipo de considerações finais sobre o que eu achei. Eu ouvi ele muitas vezes, principalmente editando. Editar dá muito trabalho, então acabei realmente me familiarizando com as músicas e chegando a uma conclusão sobre elas, né? As letras são super complexas, muito profundas, e a moça que faz, que agora eu me esqueci o nome, que eu sempre esqueço, mas vou deixar o nome dela aqui, a moça que é letrista das músicas, ela tem muitas referências políticas, muitas. Então assim, não é só uma banda que, tipo assim, declaradamente de esquerda, e só isso, mas não, eles utilizam desses próprios termos, dessas próprias filosofias, desses próprios conceitos políticos, e incorporam isso nas próprias músicas. Então tem muita coisa relacionada a Nietzsche, a Freud,
a Marx, aos libertaristas, acho que assim se fala, franceses dos anos 50. Essas são as referências que eu consegui pegar principalmente, né? Então isso foi legal. Mas antes de eu falar um pouco sobre as faixas e as notas que eu dei para cada faixa, eu quero falar informações gerais. Eu errei, é o 5º álbum de estúdio do Stereolab, e é um álbum de estúdio que marcou realmente uma novidade no estilo de gravações deles, porque eles finalmente utilizaram de mecanismos digitais como um software chamado Pro Tools, que inclusive ajudou a referência ao nome do álbum, que o Dots and Loops significa duas coisas. A primeira se refere a um filme gravado dos anos 40, com esse mesmo nome, por Norman McLaren. Ele é um curta animado. Agora, por que tem esse curta animado, eu não consegui achar muitas informações por que eles se referenciaram a isso. Mas também, o que eu achei mais legal desse nome Dots and Loops é que se refere a processos de gravação de música. Então, Dots se referencia a notas musicais e a música pontilhista, que eu nem sabia que existia isso, mas olha isso, vê se você não... Ao longo do react não parece que realmente isso acontece. São ondas de notas tocadas individualmente e aí criando um mosaico sonoro. Só que o loops, que é o seguido, né, Dots and Loops, é exatamente essa ideia de looping. Então eles utilizam desses tipos de notas e desse tipo de gravação de notas musicais e sons, e eles fazem o looping em cima disso. E isso também se referencia muito a uma coisa que eu até identifiquei no vídeo, que é o krautrock. Que o krautrock, ele se utilizava desse estilo de gravação bem experimental, bem avant-garde, para fazer da sua música, né? E eles se inspiraram muito no jeito que o krautrock fazia, só que utilizando de uma instrumentação um pouco mais leve. Então isso através do pop, do indie-trônica, que eles foram um dos pioneiros no indie-trônica também. E isso é muito legal sobre o álbum, né? E uma coisa legal também é que foi produzido pelo John McTire, não sei falar o nome dele, que ele é o baterista, membro do Tortoise, que é uma outra banda que eu super tenho interesse em conhecer, porque eu ainda não conheço. Mas enfim, gente, isso é o que eu consigo dizer sobre o álbum, de informações legais. Agora, vou passar aqui no meu caderninho para dizer sobre as notas e o que eu tenho a considerar sobre cada uma delas. Bom, track 1 se chama Brackhead, não sei falar o nome, mas é inspirado em um diretor de cinema experimental chamado Stan Brackhead, o Brackhead. E ele fazia do cinema tradicional, isso nos anos 50, ele fazia do cinema tradicional, a forma do cinema tradicional, e ele revertia ela, ele, até às vezes igual o cinema maneirista, que ele pegava isso nos anos 80, né? Que ele pegava a forma e o estilo dos filmes do Hitchcock e utilizava tanto dela e exagerava tanto nisso que ele subvertia isso e criou o seu cinema maneirista. Esse cara fazia a mesma coisa com o estilo de cinema dos anos 50, criando um experimentalismo e uma dramaticidade em relação a isso. E isso é legal porque isso é uma dramaticidade e a expressão do filme através dessa distorção do cinema tradicional. E isso é legal porque a música fala sobre esse tipo de comportamento e como a gente consegue subverter ele também pela própria música. Então é uma música que fala We need so many things, we need. E isso fala muito sobre o consumismo, a tecnologia e o capitalismo. Então eu falei isso bem. Foi uma das poucas letras que eu consegui pegar uma parte da interpretação logo de cara. Então isso é legal. E aí ela fala sobre o animal e o animal comendo o próprio rabo e como esse comportamento que a gente tem, ele tá em looping. Dots and Loops também. Ele tá em looping e a gente como é que eu posso dizer? Se martirizando, fazendo comportamentos que afetam mais a gente do que ajudam, né? Considerações que eu tenho, provavelmente a minha música favorita, porque ela tem um estilo de letra que eu amo, que é um estilo de letra simples. Ela é muito simples a letra, mas ela é muito profunda sobre o que ela quer dizer em relação a isso, né? Eu também achei que essa música, até por ser a primeira track também, ela é uma síntese sonora do álbum. Então ela... Tipo assim,
Na hora de eu pensar o Dots and Loops, eu vou pensar logo em Brakhaj. E isso sonoramente, sabe? É a música que mais ficou na minha cabeça. E aí, também uma coisa que eu tinha falado na música, que depois com o processo de gravação do álbum que eu comentei aqui, fica bem interessante, é como a harmonia, ela se sobressai à melodia. Eles se utilizam dessas músicas, dessa sonoridade de trazer vários elementos, e esses elementos eles se unem, que aí isso é uma harmonia, mas a partir dele que você tem a melodia. Isso faz sentido? Bom, na minha cabeça isso faz sentido, mas enfim. Então tá. Track 2. A minha nota, 4,5 de 5. Eu sou muito chato pra dar nota, já fica claro isso. Dificilmente eu dou 5 pra uma música, e dificilmente eu dou 5 pra um álbum, né? Eu vou até deixar no meu Rate Your Music, tem esse tipo de ranking que eu faço em relação aos meus álbuns, e eu considero isso pras músicas também, tá? Então, vamos lá. Segunda faixa, Miss Modulaire, que também foi o single do álbum. E aí temos o termo bem famoso, assim, bem discutido dentro do álbum, que é o Trompe-l'œil, que é um termo das artes visuais utilizado para algo muito realista que se pode enganar um leigo naquele cenário. Então, você tem pinturas muito realistas, só que de coisas muito óbvias às vezes, que aí você se deixa, o que aí um leigo, tipo assim, bater o olho assim, sabe? Isso que seria o leigo, vai pensar que isso é um cenário real, sendo que na verdade é só uma pintura, sabe? E eles utilizam dessa ideia para falar sobre o paradoxo desse tipo de técnica, que também é apoiada no refrão da letra. Porque para você ter um trompe-l'œil, você tem que enganar a pessoa, mas você também tem que deixar a pessoa ser enganada. Então você não pode fazer um cenário muito realista, porque você também tem que deixar com que aquela pessoa se engane pra dizer, caralho, isso é um trompe-l'œil, entendeu? É tipo isso. Então, por isso que é uma coisa bem interessante, sabe? E aí eles utilizam dessa ideia do paradoxo pra falar sobre também o quê? Sobre cultura de consumo e... né? Deixa eu pegar aqui as minhas anotações. E sobre teoria do espetáculo. Porque é isso. Teoria do espetáculo é uma coisa super discutida. E eu achei muito, tipo assim, muito interessante como eles conseguiram falar sobre teoria do espetáculo no final dos anos 90. Sendo que isso é uma coisa que está sendo muito discutida hoje em dia com o advento das redes sociais e mídias digitais e etc. Tem muitos vídeos do Hora Thiago que fala sobre teoria do espetáculo. Um filme que fala bastante sobre isso, se eu não me engano, é Nope. Eu não vi, mas eu já vi gente comentando sobre. Do mesmo diretor de Corra, que agora eu esqueci o nome. Mas eles falam sobre isso exatamente nessa ideia de, tipo... Pra esse espetáculo existir, você tem que deixar com que ele aconteça. Mas as pessoas, elas têm que entender que isso é um espetáculo e não é só apenas uma sensação cotidiana da vida, sabe? Eu não sei muito sobre teoria do espetáculo, mas no Genius estava dizendo que era muito sobre isso. Eu não sei explicar muito bem, mas eu achei legal porque essa reflexão sobre teoria do espetáculo entra em contraste com a sonoridade da música, porque e aí tem toda a ideia do cinismo que eu falei, sabe? Então isso é legal. Essa música eu dei 4 de 5. Terceira faixa se chama The Flower Called Now Here. Essa que faz essa analogia dos barcos, né? Que os barcos, eles... que é uma analogia bem explícita a pessoas e grupos de pessoas que ficam estagnados e não buscam mudanças. Então... Você tem até e também tem o verso que se fala Love, not desire. Que são pessoas que elas são felizes, assim, elas têm esse tipo de felicidade, mas elas não desejam uma perspectiva de mudança. E aí é muito uma crítica sobre isso para aquelas pessoas que, tipo assim, você não percebe que você é um barco estagnado, sabe? E eu achei muito interessante. E também tem a parte que a cantora, ela fica cantando lá, 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 como se fosse realmente uma criança e não querendo entender sobre o que tá acontecendo, né? Então essa eu também dei 4 de 5. Faixa 4, uma das minhas favoritas, Diagonals, que
que, de acordo com Genius, eles falam que é uma coisa bem comum, e realmente é verdade, do Stereolab, de trazer, de interpretar conceitos marxistas de uma maneira artística. Então, só que eu acho muito mais do que isso, porque eu falei bastante sobre essa música no início, mas fala sobre essa ideia das férias e como as férias é uma coisa importante, só que ao mesmo tempo é uma crítica à própria burguesia, porque ela vive eternamente de férias, ela não consegue almejar as coisas e a vida dela não tem muito sentido. Eu achei isso muito legal. E também como isso entra em relação com a terceira música. Inclusive, terceira, quarta, quinta e sexta música tem uns temas muito correlacionados e termos muito bem correlacionados, sabe? Foi uma das letras que eu mais gostei. E é uma letra cantada de formas férias. É uma letra cantada de forma leve sobre férias, o que faz sentido, mas também tem todo o simbolismo revolucionário marxista, o que entra de uma maneira o quê? Cínica. Gente, esse álbum é muito cínico, mas de uma maneira legal, né? Track 5 temos Prisoners of Mars, que essa não tem muitas informações no Genius sobre, mas é uma letra muito reflexiva, em que o eu lírico busca nas pequenas coisas uma coisa para se dar sentido à sua vida. Então, e isso principalmente na primeira e na terceira estrofe. Só que na segunda estrofe é super bonita, em que ela diz, eu vou deixar aqui o texto também: a árvore cai no chão, a árvore cai. O som do seu silêncio me ajuda a chegar no fundo do poço. E o lago salgado da alma, o lago salgado onde eu estou morrendo, o som do seu silêncio também me ensina que um dia eu vencerei a minha dor. É esta onda de dor que entra no meu braço direito. Por que braço direito? Não sei, mas eu achei essa estrofe lindíssima, então eu quis trazer aqui. Track 6 se chama Rainbow Conversation, que é legal porque é literalmente uma conversation no Rainbow. O Rainbow, ele era um bar e um lugar de pista de patins, de patinação no gelo, isso, em Chicago, que a banda frequentava junto com o Tortoise. E aí eram conversas que eles tinham junto com o Tortoise, coisa do tipo. Então, a letra fala muito sobre isso. E aí, também é mais uma música com uma artisticidade em um contexto marxista, e segue complementando o sentido do álbum relacionado à terceira, quarta e quinta faixa, em que na terceira você fala sobre amar e não desejar, na quarta sobre as férias como um espaço para o amor e uma verdadeira troca humana, a quinta é essa busca incessiva por esperança e felicidade no sentido, e felicidade e sentido. Nossa, eu falei tudo errado. Só que aí na sexta, o que a música fala? Sobre o anseio do eu lírico por um futuro melhor. Então, principalmente aqueles que já estão em consternação. A palavra nova que eu aprendi com o Stereolab, que é depressão. Consternação é depressão, é você ficar... É um estado catatônico muito triste em que as pessoas podem ficar. Então, e aí ela deseja e anseia por esse futuro melhor para essas pessoas. E aí no refrão ela diz sobre como um novo começo é inevitável. E esse começo inevitável é por conta da infelicidade das pessoas. Então, ela até traz um contexto revolucionário de mudança exatamente por conta da infelicidade das pessoas. Isso vai ocorrer de alguma maneira. Então, burgueses, tomem cuidado. Vocês deixam as pessoas tristes e é isso que acontece. Então, agora chegamos na faixa 7. Gente, essa faixa 7, ela é muito difícil. Nossa senhora. Não é difícil no sentido de que eu não gostei. Pelo contrário, eu acho ela extremamente boa. Acabei de estragar meu cabelo. Mas enfim. Só que ela é muito complexa. Por quê? Porque ela traz... É uma letra bastante filosófica que traz a teoria de um filósofo francês. Que aí depois eu pesquisei sobre, né? Que chama Cornelius Castoriadis. Ele é um libertarista francês que pegava das ideias do marxismo, só que de uma maneira mais libertária. E aí a letra, ela diz assim: o que existe não está fechado, concluído, do ponto de vista mais essencial. O que está aberto está por vir, e é para vir a ser. E aí é sobre essa ideia de como
o próprio ser humano, ele criou isso, a ideia do Cornelius Castoriadis. O próprio ser humano, ele criou essa cultura, ele criou esse sistema do capitalismo. Então, ele mesmo consegue subverter isso e mudar. Então, a música, ela entra nesse contexto filosófico de que, assim, o que está aberto, tipo assim, isso é uma coisa aberta, sabe? O capitalismo, ele não é uma coisa que ele é necessariamente diferente dos neoliberalistas e por exemplo, da Margaret Thatcher que fala: véi, é isso aí que você tem pra fazer, não tem outra alternativa. Super tem outra alternativa porque foi o próprio ser humano que criou isso. Então o próprio ser humano, ele consegue subverter essa lógica. Então é bem legal. E aí outra coisa, e aí a música é dividida em 4 partes. E aí na terceira parte, ela fala sobre essa sociedade que a gente consegue ter essa mudança. Que isso é uma ação sem fim, isso é a própria letra, né? Em uma ação sem fim, sem troféu e sem glória. Ou seja, as pessoas, elas não precisam ter esse pedestal, que nem alguns têm, como seria a burguesia, né? É uma criação sem fundo, sem lucro, sem vitória. O que é muito interessante, porque assim, você pode pensar que a própria ideia da revolução seria uma vitória, mas não é isso. É mais sobre uma justiça e sobre uma maneira igualitária, né? E aí, isso entra em contexto com a música, porque assim, você fala sobre essa mudança o tempo todo, né? E a música, ela tem esses capítulos que vai mudando sonoramente. E isso é muito interessante, e é uma repetição sonora estilo do krautrock, o que é bem legal. E é isso que eu tenho pra dizer. Track 8 se chama Parsec, que é uma unidade de distância astronômica para medir distância entre estrelas e galáxias. E é bem legal, ela é uma letra curtinha que diz: você foi a evidência. Isso entra em relação com a letra 7, da música 7 também, que é: você foi a evidência, agora você nada mais é do que um enigma. Você foi a eternidade, agora nada mais é do que o passado. Nessa ideia também, igual a letra 7, de a gente busca mudanças, sabe? Então, e que essas mudanças estão aí por vir. Eu acho que essas duas conversam bastante, sabe? Track 9 se chama Ticker Tape of the Unconsciousness. Essa aí é uma outra que é muito difícil da interpretação, porque também tem diversos termos de diversos pensadores, né? Então, o próprio nome da faixa pode ser uma referência a Anais ou Anis Nin, que foi uma fantasia de Halloween que ela usou, e ela é uma pensadora e escritora dos anos 50, que ela usou para uma fantasia, ela usou como uma fantasia de Halloween super surrealista e etc, e ela deu esse termo, esse nome. Também tem uma outra citação em um verso, uma citação a Nietzsche, no primeiro verso, em que a abertura do livro Assim Falou Zaratustra, em que o Nietzsche fala: o Estado é o mais frio de todos os monstros. E aí ela complementa, ela fala isso no primeiro verso, dizendo sobre os monstros mais frios, sei lá o quê. Só que esses monstros mais frios é o próprio Estado, né? Também tem uma referência a Freud, quando ela fala ID, né, que é uma ID, que é um termo a Freud que eu não pesquisei muito bem, infelizmente, que era muita coisa. E também o excrement and honey, que eu amei esse termo, é um termo da psicanálise francesa, em que fala sobre o repulsivo e o sublime, como eles andam juntos, né? E aí, para finalizar, temos a faixa 10, que chama Contra Natura, em que o próprio título, em relação com a letra, eles entram em contraste, como isso é contra o natural, você entrar em guerra, né? Então tem esse próprio termo. E a não guerra, que ela fala como seria o natural, é uma guerra em todos os sentidos. Então existe, né, por exemplo, guerras econômicas, qualquer tipo de rivalidade é uma maneira de se guerrear, e que isso não é necessário para dentro da natureza humana, né? Tanto que ela fala depois, agora nesse próximo verso, sobre a realidade do animal. E aí é um verso super, para mim, é o jeito mais cínico de se finalizar o álbum, em que ela traz todos esses contextos libertários e de pensadores, assim, só que ela termina como?
esse é o futuro de uma ilusão, que isso é uma referência a Freud, como a gente cria as nossas próprias ilusões, e essas ilusões seriam o capitalismo, essas coisas. Cultura agressiva de despotismo. Despotismo é essa maneira de se governar, onde o poder fica na mão de uma única pessoa, de todos. E a gente tem essa cultura agressiva de despotismo, porque, né, o poder está na mão de poucos, enfim. Vivendo a fantasia do imortal, o próximo verso. E, né, que, tipo assim, a gente finge que isso é uma coisa que isso nunca vai acabar, só que a realidade do animal, que é o último verso, é que a gente vai morrer e que isso vai acontecer e que não adianta a gente fingir que isso é uma imortalidade, né? E aí, essa realidade do animal, o animal entra em contexto com a primeira faixa, né? Que fala sobre o animal morder o próprio rabo. Então, isso é muito legal. E aí, gente, é isso que eu tenho pra dizer sobre o álbum. Eu espero que vocês tenham gostado dessas informações que eu trouxe sobre as letras. Como eu disse, é super complexo, mas é isso que eu consegui interpretar e pensar sobre as faixas. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham gostado do react e dessa review básica que eu fiz. A minha nota final pro álbum é 4,5 de 5. De 0 a 10, eu acho que eu daria um 9,3. Pensando que eu sou a Pitchfork. Porque é um álbum super interessante, assim. Eu só não dou 10 ou perto de 10 porque não teve nenhuma faixa que me chamou tanta atenção assim. Que tipo assim, que me pegou completamente no coração, coisa do tipo, virou uma favorita. Mas ainda assim, são faixas excelentes, são músicas ótimas. E uma coisa que eu esqueci de dizer, eles também se inspiram muito em bossa nova pra falar pra fazer as músicas. Então, quando no meio de uma música lá que eu pensei, Sabor Brasil, é verdade, porque eles se inspiraram em bossa nova. Ou seja, a minha mente de titânio, ela não está maluca. Então, enfim, mas é isso, espero que vocês tenham gostado. Eu amei fazer esse react, odiei editar, então não sei quanto que vai ser o próximo, mas fica aí pra qualquer pessoa que quiser saber um pouco mais sobre o Stereolab.